Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos ao Midrash da Parashá Shemini. Os 8 dias de consagração do Mishkan. Em cada um dos 7 primeiros dias de consagração, Moshe montava e desmontava o Mishkan. Em cada dia, ele também oferecia os Korbanot ordenados por Hashem. O 8º e último dia de consagração chegou. Era Rosh Chodesh Nissan. Hashem ordenou a Moshe: hoje monte o Mishkan, mas não o desmonte. Hoje também, pela primeira vez, Aharon e seus filhos oferecerão Korbanot. Eu mandarei um fogo do céu para consumir seus Korbanot. Moshe chamou Aharon e lhe falou sobre as palavras de Hashem. Então Moshe convidou os 70 Zequinim, os anciãos, que eram os juízes do Sanhedrin, para virem ver Aharon e seus filhos oferecendo o Korbanot, e para verem o fogo de Hashem consumindo as oferendas. Ele não queria que mais tarde algum dos Zequinim dissesse: Aharon não foi escolhido por Hashem. Assim que Bnei Israel ouviram que Aharon e seus filhos fariam a Avodá pela primeira vez e que Hashem mandaria um fogo, eles se reuniram no pátio do Mishkan. Eles não esperaram por uma ordem de Hashem, pois todos ansiavam pelo momento em que o fogo proveniente do céu desceria. O fogo de Hashem seria uma prova de que eles haviam sido perdoados pelo pecado do bezerro de ouro e que sua Shekhinah habitaria entre eles novamente. Aharon e os Koanim começam a avodar. Moshe instruiu Aharon: hoje você oferecerá korbanot especiais. São estes os korbanot que você trará por si mesmo. Um bezerro como oferenda de hatat, para que você seja perdoado pelo pecado do bezerro de ouro, e um carneiro como uma oferenda de olá, que é completamente queimada. Isto lembrará a Hashem do Zehut de Yitzhak, a quem nosso patriarca Abraham estava pronto a oferecer como um sacrifício no Har Amoriá. No final, Hashem o fez parar e Abraham ofereceu um carneiro no lugar do filho. Estes 2 corbanotes são os seus próprios, devem ser trazidos com seu próprio dinheiro. Você também deve oferecer korbanot por Bnei Israel, um bode como oferenda de hatat para apaziguar o Satã, o anjo acusador. Do contrário, ele falará mal de Bnei Israel. Os filhos de Jacob, certa vez, abateram um bode, mergulharam a roupa de Yosef no sangue do animal e disseram ao pai, e Yosef foi devorado por uma fera. 2. Um bezerro como um korban olá, para que Bnei Israel seja perdoado por ter feito bezerro de ouro. 3. Um cordeiro como korban olá, para lembrar a Hashem do Zehut de Yitzhak, a quem seu pai Abraham levou ao Mishpeach como um cordeiro para ser abatido. 4. Um boi e um carneiro como sacrifícios de Shelamim. 5. Uma oferenda de minhá, farinha. Porque no 8º dia e último dia da consagração, Hashem ordenou que diversos korbanot fossem oferecidos. Ao aceitar estes korbanot, Hashem era como um rei que recebe vários presentes de seus súditos no dia de sua coroação. Aharon e Bnei Israel rapidamente prepararam os animais para os korbanot, a farinha e o azeite para a oferenda de minhá. Os Equinim e Bnei Israel aguardavam no pátio do Mishkan para Aharon começar a oferecer os korbanot no Mishpeach. Mas Aharon não subiu ao topo do grande Mishpeach. Ele permaneceu parado onde estava. Por que você não começa a avodar? Moshe lhe perguntou. Aharon, no entanto, não se atrevia a subir no Mishpeach. Ao olhar em direção aos Karnot HaMishpeach, as 4 pontas quadradas no topo do Mishpeach, elas pareciam aos seus olhos como os chifres de um touro. Elas faziam Aharon se lembrar do bezerro de ouro que ele havia feito para Bnei Israel. Embora Aharon nunca tenha parado de fazer techuvá por este pecado, ele temia que Hashem não aceitasse sua avodá. Moshe lhe disse: não tenha medo.
Hashem perdoou você. Vamos a uma história. Um machal, uma parábola. O rei e sua nova esposa. O rei e sua esposa tinham acabado de se casar. Sentado na elegante sala do trono, o rei esperava por sua esposa para servi-lo. Mas sua nova esposa era tímida demais para entrar no esplêndido salão e se aproximar do rei. Sua irmã, notando seu embaraço, a encorajou. Não tenha vergonha. A razão por que o rei se casou com você foi para você estar lá e servi-lo. Tenha coragem, vá em frente. A explicação desta parábola. Moshe notou que Aharon estava hesitante e atemorizado em se aproximar do grande Mishbeach. Moshe chamou Aharon. Meu irmão Aharon, Hashem escolheu você para fazer sua vodá. Suba ao Mishbeach, ofereça seus korbanot para espiarem por você e os korbanot de Bnei Israel para espiarem por eles. Finalmente, Aharon se sentiu seguro e subiu ao topo do Mishbeach. Ele trouxe seu bezerro como um korban hatat, enquanto os seus filhos o ajudavam. Então, Aharon ofereceu os outros korbanot. Depois de oferecer todos os korbanot, Aharon ergueu suas mãos e, pela primeira vez, abençoou o povo com a bênção especial dos Kohanim, o Birkat Kohanim, e então ele desceu do Mishbeach. O pátio do Mishkan estava repleto com Bnei Israel, que havia acompanhado a avodá de Aharon. Agora ela havia acabado. As pessoas pensaram, onde está o fogo de Hashem? O fogo aceso por Aharon tinha começado a queimar os pedaços de carne, mas nem o fogo havia descido do céu. O fogo de Hashem. Aharon também estava temeroso. Ele havia realizado a avodá com alegria, mas agora estava com medo. Moshe, ele perguntou ansioso, é possível que Hashem não tenha ficado satisfeito com minha avodá e não a tenha aceitado? Talvez ele ainda esteja zangado comigo e por causa de meu pecado não enviou um fogo do céu. Moshe e Aharon entraram no Mishkan, caíram sobre suas faces e imploraram a Hashem para que ele mandasse um fogo do céu. Quando eles saíram, eles abençoaram Bnei Israel, que Hashem aceite seus korbanot e que ele perdoe seus pecados. Imediatamente a Shekhinah de Hashem apareceu diante do povo. Um fogo desceu do céu e queimou as partes dos korbanot que ainda estavam no Mishpeach. Quando o povo viu isso, eles se alegraram imensamente. Este era o sinal de que Hashem os havia perdoado pelo pecado do bezerro de ouro. Desde a abertura do Yam Suf, não houvera tanto júbilo e alegria entre Bnei Israel. Eles caíram sobre suas faces, agradeceram a Hashem pelo grande milagre. O dia em que Hashem deu a Torá a Bnei Israel foi como o noivado de um Hatan, noivo, e uma Kalá, noiva. Este Rosh Chodesh Nissan, quando a Shekhinah veio repousar entre Bnei Israel, foi similar ao dia do casamento. O fogo que desceu sobre o Mishbeach não desapareceu depois de queimar os korbanot. Ele permaneceu aceso no Mishbeach daquele dia em diante. Nossos sábios nos contam quantas vezes já desceu fogo do céu. O fogo já desceu do céu 12 vezes ao longo de nossa história. 6 fogos demonstraram que Hashem estava satisfeito com o povo e 6 foram fogo de punição. Quais foram os 6 fogos que mostraram o contentamento e a misericórdia de Hashem? Primeiro, como acabamos de aprender, no 8º dia de consagração do Mishkan, um fogo queimou os korbanot sobre o Mishbeach no pátio. Isto mostrou a todos os judeus que a Shekhinah repousava no Mishkan que eles haviam construído. 2. Na época dos Shoftim, os juízes, um anjo apareceu a Gidom, um jovem na tribo de Menashe. O anjo ordenou a Gidom que ele lutasse contra os Midianim, que haviam invadido Eretz Israel. Eles tinham destruído todas as plantações e Bnei Israel estava perecendo por causa da fome. Gidom ou Gideão perguntou ao anjo,
Como posso lutar contra Midian? Eu sou um homem jovem e insignificante. O anjo respondeu: Hashem ajudará você. Gidon pediu um sinal ao anjo de que ele era realmente um anjo de Hashem. O rapaz trouxe um animal e matzot para um corban para Hashem e colocou tudo sobre uma pedra. O anjo esticou o bastão que segurava e com ele tocou na carne e nas matzot. De repente um fogo surgiu sob a pedra e queimou o corban. Então Gidon soube que o mensageiro que falava com ele havia sido realmente enviado por Hashem. 3. Também na época do Ishoftim, juízes, um fogo foi mostrado aos pais de Shimshon, Sansão. Um anjo veio lhes dizer que eles teriam um filho especial que lutaria contra os Pelistim. Quando eles colocaram um corban sobre uma pedra, um fogo miraculosamente o consumiu, e o anjo subiu de volta ao céu neste fogo. Então os pais de Shimshon souberam que um anjo de Hashem havia falado com eles. 4. Hashem também enviou um fogo do céu na época do rei David. O rei David, certa vez, contou os judeus desnecessariamente. Isto é proibido porque os judeus haviam pecado. Hashem os abateu com uma praga depois da contagem. O rei Davi implorou a Hashem: por favor, pare com a praga. A contagem foi um erro meu, sou eu quem deveria ser castigado. Hashem aceitou as tefilote de Davi. Ele ordenou ao profeta Gad que falasse a Davi: vá até a eira de um homem chamado Araúna, e que vive em Jerusalém. Construa um misper para Hashem ali. Então a praga cessará. Davi encontrou Araúna e disse-lhe: venda-me seu celeiro, onde você guarda os grãos de trigo pelo seu preço integral. Hashem ordenou que eu construa um misbeach lá. David pagou a Araúna pelo celeiro. Ao entrar ali, ele descobriu que um misbeach já havia sido construído naquele lugar. Adam, o primeiro homem, foi quem o construiu. Ele ofereceu o corbanot para Hashem sobre ele. Noah e Abraham também ofereceram corbanot nesse misbeach. David agora sabia que ele havia encontrado o local do futuro Beit HaMikdash. Davi trouxe os sacrifícios de Olá e Shelamim para o Misbeach. Hashem enviou um fogo do céu para queimar estes corbanot. O fogo do céu mostrou a Davi que Hashem estava satisfeito novamente com os judeus. Imediatamente depois disto, a praga cessou. 5. Quando o filho de David, Shlomo, construiu o primeiro Beit HaMikdash em Jerusalém, ele ofereceu vários corbanot para a consagração do templo sagrado. Não havia espaço suficiente para tantos sacrifícios no grande misbeach, e por isso Shlomo os ofereceu no chão do pátio. Mas ele tinha um problema. Como ele conseguiria o fogo? Era proibido pegar fogo do misbeach e colocá-lo no chão do pátio, porque o misbeach era mais sagrado que o chão, e o fogo então perderia sua santidade. Assim Hashem, para mostrar que estava satisfeito com os corbanot de Shlomo, enviou fogo do céu para consumi-los. 6. Na época do profeta Elial, muitos judeus serviam ao ídolo Baal. Elial queria provar a eles que Baal não tinha poder algum. Ele sugeriu que eles e os seguidores de Baal preparassem corbanot sem colocar fogo sobre eles. Os idólatras pediram ao Baal que enviasse um fogo, e Elial pediria a Hashem que enviasse o fogo. Quem enviasse o fogo seria reconhecido por todos como verdadeiro Deus. Os seguidores do Baal pegaram um touro e o colocaram no topo de uma pilha de madeira. Eles então começaram a clamar: ó Baal, escute-nos, mande um fogo. Eles gritaram desde a manhã até o meio-dia. Elial zombou deles. Gritem mais alto, ele disse. Talvez Baal esteja ocupado, ou saiu de viagem, ou está dormindo e vocês precisam acordá-lo. Os seguidores do Baal gritaram mais alto ainda e começaram a se cortar com as facas, mas, é claro, não houve nenhuma resposta do Baal. No final da tarde, Elial pediu às pessoas que se aproximassem dele. Ele pegou 12 pedras, construiu um misbeach,
Cada pedra era para lembrar Hashem do Zerut de cada uma das 12 Shevatim, tribos. Em torno do Mishpeach, ele construiu uma vala. Eliá ordenou ao seu aluno Elisha: encha a vala com água. Então Eliá trouxe seu touro e o colocou sobre a pilha de madeira no Mishpeach. Ele clamou a Hashem: por favor, responda-me, Hashem, e envie um fogo. Então todos saberão que o Senhor é o verdadeiro Deus. Um fogo de Hashem desceu e queimou o corban de Elial e a pilha de madeira. O fogo até secou a água da vala. Todas as pessoas viram isso e elas caíram sobre suas faces e gritaram: Hashem é o Deus Todo-Poderoso. Hashem é o Deus Todo-Poderoso. Aqui está 3 dos 6 fogos de punição. Primeiro, um fogo consumiu os filhos de Aharon, Nadav e Aviú, como veremos a seguir. Um fogo de Hashem consumiu os judeus que reclamaram, conforme consta na Parashá Be'alotecha, em Números 11:1. E um fogo de Hashem desceu e consumiu Korah e todos os 250 homens que se rebelaram contra Moshe e quiseram oferecer Ketoret, incenso, conforme a Parashá Korah, em Números 16:35. Nadav e Aviú, filhos de Aharon, são consumidos por oferecerem Ketoret. Nadav e Aviú, os filhos mais velhos de Aharon, viram junto com todas as pessoas como um fogo desceu do céu sobre o Mishpeach e queimou os Korbanot. Mas, enquanto todos se regozijavam, Nadav e Aviú estavam insatisfeitos. Nadav e Aviú eram os maiores homens da nação judia, depois de Moshe e Aharon. Eles eram ainda maiores que os 70 Zequinim do Sanhedrin. Eles sentiram o anseio de se aproximar mais de Hashem, queriam uma proximidade maior do que testemunhar um fogo milagroso que desceu do céu. Eles desejavam trazer seu próprio Corban para Hashem, para expressar seu amor por ele. Eles também esperavam que, ao oferecer um Corban extra, Hashem revelaria para eles um pouco mais de sua Shekhinah. Sem falar um com o outro, Nadav e Aviú tiveram a mesma ideia. Cada um deles pensou: entre todas as oferendas, o Ketoret, incenso, é mais sagrada. Portanto, o maior presente que poderei dar a Hashem é oferecer Ketoret no Kodesh HaKodashim. As intenções de Nadav e Aviú eram Lechem Shammai. Eles estavam certos que Hashem ficaria satisfeito com um presente extra no 8º dia de consagração do Mishkan. Como ambos eram grandes Talmidei Chachamim, eles acharam vários bons motivos para pensar que seus Ketoret seriam um presente maravilhoso para Hashem. No entanto, eles cometeram um erro. Eles tinham tanta certeza de que Hashem ficaria satisfeito com seu presente que eles nem se incomodaram de perguntar a Hashem, por meio de Moshe Rabbeinu, se ele queria seus Ketoret. Eles nem pensaram em perguntar a opinião de seu pai, Aharon. Ele certamente os teria impedido. Talvez eles não tivessem se atrevido a entrar no Kodesh HaKodashim, a parte mais sagrada do Mishkan, onde até mesmo Kohen Gadol podia entrar somente em Yom Kippur, caso não houvesse tomado vinho antes. Mas, depois de beber, eles estavam muito animados e não hesitaram em entrar no Kodesh HaKodashim e oferecer seus Ketoret. Quando Hashem viu que eles estavam realizando um avodá, a qual ele não havia ordenado, ele disse: se eu não os punir agora, outros judeus acharão que eles também podem entrar no Kodesh HaKodashim e oferecer seus próprios korbanot. É melhor que Nadav e Aviú morram do que os judeus acreditarem que o Mishkan é um lugar onde cada um pode fazer sua própria avodá sempre que assim desejar. Castigar severamente Nadav e Aviú fará com que os judeus temam e honrem a mim. Hashem tinha várias razões para punir Nadav e Aviú tão severamente. Primeiro, como acabamos de explicar, todos os judeus deviam concluir: se até mesmo os de Sadiquim, Nadav e Aviú,
não foram poupados depois de oferecerem seus próprios Korbanot, nós certamente seremos castigados se fizermos o mesmo. Os Koanim também ficariam com medo de fazer uma avodá que não lhes foi ordenada. Outro motivo para o castigo de morte de Nadav e Aviú foi que eles já haviam pecado anteriormente em Matan Torá. Hashem permitira que Nadav e Aviú e os 70 Zequinim subissem a um lugar mais alto no Har Sinai, um lugar acima daquele em que Bnei Israel estava, para que eles vissem mais da Shekhinah. No entanto, Nadav e Aviú e os 70 Zequinim desfrutaram tanto do esplendor da Shekhinah que continuaram olhando para ela para seu próprio prazer, e não totalmente Leshem Shamayim. Naquele momento, Hashem decretou que eles deviam morrer. No entanto, Hashem não queria punir nenhum judeu com a morte no dia de Matan Torá. Isto poderia fazer com que o restante dos judeus ficasse triste que não conseguiria receber nevoá, profecia, e ouvir Hashem falar os 10 mandamentos. Assim Hashem esperou. Quando Nadav e Aviú pecaram pela segunda vez, Hashem os puniu. 3. Quando Aharon fez o bezerro de ouro, Hashem quis puni-lo com a morte de seus 4 filhos. Moshe rezou por Aharon e conseguiu mudar parte do decreto. Somente 2 dos filhos de Aharon morreriam. Quais deles Hashem escolheu Nadav e Aviú? Por eles terem pecado, Hashem enviou um fogo que se dividiu em 4 filetes ardentes. 2 deles entraram nas narinas de Nadav e os outros 2 nas de Aviú. O fogo os consumiu por dentro, mas seus corpos e roupas permaneceram intactos. Por que Hashem os puniu com fogo? Este foi um castigo midá, kenegd midá. Eles pecaram com fogo e assim foram punidos com fogo. Um anjo de Hashem apareceu e carregou os corpos de Nadav e Aviú para fora do Kodesh HaKodashim, levando-os para o pátio. Aharon aceita a morte de seus filhos sem reclamar. Imagine quão tristes e confusos Bnei Israel ficaram quando, em meio à consagração do Mishkan, os corpos de Nadav e Aviú foram encontrados. Imagine também quão tristes ficaram seus pais, Aharon e Elisheva. Ambos choraram. Aharon era um homem tão sagrado que ele pensou para si mesmo: meus filhos e eu devemos ter pecado imensamente, pois, do contrário, Hashem não teria enviado este castigo. Hashem ordenou a Moshe: console seu irmão. Moshe então disse a Aharon: Hashem levou seus filhos com a morte, porque eles eram os maiores entre nós. Hashem já me havia dito no Har Sinai que puniria com a morte aqueles que lhe eram mais próximos, caso eles cometessem um erro com a Avodá. O castigo deles prova que Hashem não privilegia nem mesmo os grandes tzadikim se eles pecarem. Agora todos os judeus temerão Hashem e farão techuvá. Portanto, a morte de seus filhos é um extraordinário Kiddush Hashem, santificação de Deus, e seus filhos merecerão a mais elevada das recompensas no Olam Rabá. Quando Aharon escutou as palavras de Moshe, ele parou de chorar. Ele aceitou o decreto de Hashem sem reclamar, assim como os tzadikim aceitam os decretos de Hashem sem protestar. E o Midrash nos conta como Rabi Yohanan foi consolado. Quando o filho adulto do Rabi Yohanan, Ben Zakkai, um Talmid Raham, morreu, Rabi Yohanan ficou muito triste. Seus alunos o visitaram enquanto ele estava de Shivá e tentaram confortá-lo. Um aluno, Rabi Eliezer, entrou, se sentou e perguntou a seu Rebbe: posso falar? Fale, respondeu Rabi Yohanan Ben Zakkai. O primeiro homem, Adam, tinha um filho crescido, Evel. Ele foi morto, e mesmo assim, Adam se conformou com a morte de seu filho, falou o aluno. Rabi Yohanan então lhe disse: agora eu me sinto ainda pior. Antes eu estava desolado somente por causa de minha própria aflição. Agora também estou pensando sobre a morte do filho de Adam. Isto faz com que eu me sinta ainda mais triste.
Outro aluno, Rabi Yehoshua, entrou e pediu permissão para falar. Fale, disse seu Rebbe. Iov tinha vários filhos e filhas, disse Rabi Yehoshua, e todos eles morreram no mesmo dia, e ainda assim Iov se conformou. Você está piorando as coisas, falou Rabi Yohanan. Além de meu próprio problema, eu agora estou pensando também sobre o triste destino de Iov. Rabi Yossi, um terceiro aluno, veio e falou sobre Aharon. Dois filhos de Aharon, Nadav e Aviú, morreram no mesmo dia. Ele lembrou seu Rebbe. No entanto, quando Moshe o consolou, ele aceitou suas palavras de conforto e parou de chorar. Você não está me ajudando, disse o Rebbe. Agora eu também estou pensando em Aharon. Da mesma forma, quando Rabi Shimon falou sobre o bebê do rei David que morrera, Rabi Yohanan não conseguiu ser consolado. Finalmente, Rabi Elazar ben Arar entrou. Ele era o mais sábio dos alunos do Rabi Yohanan. Ele conseguiu consolar seu Rebbe com um machal. Se um rei desse a um de seus súditos um objeto extremamente valioso para ele tomar conta, este homem não ficaria nervoso que o objeto do rei pudesse se quebrar ou ser roubado? Ele constantemente pensaria: se ao menos o rei pegasse o objeto de volta enquanto ele ainda está em perfeitas condições. Hashem deixou aos seus cuidados um precioso objeto, seu filho. Ele aprendeu a Torá oral e escrita, Alahá, Agadá. Quando ele deixou este mundo, ele era um tzadik, livre de pecados. Você não está feliz por ter conseguido devolver o precioso objeto do rei em perfeito estado? Rabi Yohanan disse, meu filho Elazar, você me consolou. O enterro de Nadav e Aviú. Moshe chamou os Levim, Mishael e Eutsafã, que eram primos de primeiro grau de Moshe e Aharon, e lhes disse, levem os corpos de Nadav e Aviú para fora do acampamento, tirem as bigdei keuná que eles estão usando e os enterrem com as roupas com as quais os mortos são sepultados. No deserto, todos os mortos eram enterrados fora do acampamento para evitar que um judeu ficasse tamê, impuro, ao andar sobre uma sepultura. Mishael e Eutsafã fizeram como Moshe ordenou. Eles enterraram Nadav e Aviú fora do acampamento. Moshe ordenou aos dois outros filhos de Aharon, Elazar e Itamar. Um judeu que perde um parente próximo não pode cortar seu cabelo como um sinal de luto. Ele também deve chorar e rasgar suas vestes. No entanto, Hashem me disse que vocês não devem fazer nada disso para lamentar a morte de seus irmãos. O oitavo dia de consagração do Mishkan é um dia de alegria para Hashem. Ele não quer que vocês, os Koanim, estraguem a alegria com um luto. Vocês não devem sair do Mishkan de forma nenhuma. Vocês permanecerão no Mishkan e prosseguirão com a Avodá. No entanto, todos os Bnei Israel se enlutarão pela morte de Nadav e Abiú. Eles eram Talmidei Rahamim, e quando um Talmid Raham falece, todos os judeus devem ficar enlutados por ele. Hashem recompensa Aharon por ter aceito seu decreto sem reclamar. Porque Aharon não criticou Hashem em seu coração quando seus filhos morreram, ele foi recompensado. Normalmente Hashem falava com Moshe e Moshe transmitia as palavras de Hashem a Aharon. Agora Hashem falou diretamente com Aharon para confortá-lo e honrá-lo. Estas foram as palavras de Hashem a Aharon. Se um Cohen bebe um revi, 86 ml de vinho, ele está proibido de fazer a avodá em seguida. Se ele fizer uma avodá, ele será punido com a morte por Hashem. Por que Hashem decidiu fazer esta advertência bem agora? A resposta é que os filhos de Aharon, Nadab e Aviú, morreram porque, entre outras razões, eles beberam vinho antes de fazer uma avodá. Assim, Hashem advertiu Aharon de que ele e os outros Koanim jamais fizessem isto. De fato, nossos sábios aprenderam da advertência de Hashem que Nadav e Aviú
haviam bebido vinho antes de entrar no Mishkan. Nós entenderemos este ponto com a ajuda de um machal, uma parábola. Por que o amigo do rei foi executado? Um rei tinha um bom amigo. Certo dia, ele encontrou seu amigo de pé na entrada de um determinado edifício. O rei gritou: cortem a cabeça dele imediatamente. Ninguém sabia por que o rei havia dado esta ordem, mas, logo em seguida, o rei advertiu todos seus outros amigos: cuidem para nunca entrar neste lugar. Isto custará suas vidas. Agora todos entenderam por que o rei havia castigado seu amigo com a morte. A explicação da parábola. Os Pessuquim, versículos da Torá, não nos contam a razão para a morte de Nadav e Aviú, mas quando Hashem depois adverte a Haron, não faça a avodá depois de beber vinho, pois do contrário você morrerá, nós entendemos que o pecado de Nadav e Aviú foi ter bebido vinho antes de realizar a avodá. Por que um Cohen não pode beber vinho antes de fazer a avodá? Depois de beber vinho, a mente da pessoa não fica perfeitamente clara. Desta forma, um Cohen não está apto para fazer a avodá. Aharon queima a oferenda de Musaf em Rosh Chodesh. Aquela pessoa que perdeu um parente próximo, que ainda não foi enterrado, é chamada de Onen. Ela tem dinim especiais a serem seguidos. Um Cohen que é um Onen não pode realizar a avodá, porque ele está tão triste que pode não ter os pensamentos adequados enquanto a realiza. Ele também não pode comer dos Kurbanot. Um Cohen Gadol é tão grande que ele pode fazer a avodá mesmo sendo um Onen. No entanto, ele não pode comer dos Kurbanot. No 8º dia da consagração do Mishkan, Aharon e seus filhos eram Onenim, até Nadav e Aviú serem enterrados. Assim, somente Aharon, o Cohen Gadol, poderia continuar a avodá, mas não seus filhos, os Coanim. No entanto, Hashem abriu uma exceção para Aharon e seus filhos. Ele ordenou: mesmo como Onenim, os filhos de Aharon devem continuar trazendo seus korbanot. Aharon e seus filhos também devem comer suas porções das oferendas de Minhá, mesmo sendo Onenim. Eles devem comer também as partes das oferendas de Shelamim. Esta ordem causou um argumento entre Moshe e Aharon. No final do dia, Moshe perguntou: Aharon e seus filhos comeram suas porções da cabra oferecida como Musaf de Rosh Chodesh? Não, foi dito a Moshe. Aharon e seus filhos comeram somente a carne de 2 cabras. A terceira cabra, o Musaf de Rosh Chodesh, eles queimaram por completo no Mishbeach. Moshe ficou muito zangado ao ouvir isso. Ele achou que Aharon e seus filhos haviam cometido um engano. Eles deviam ter comido suas porções daquele corban também, embora fossem Onenim. Moshe se dirigiu furioso aos seus sobrinhos, Elazar e Itamar. Ele não queria repreender Aharon diretamente. Qual a razão por que vocês não comeram do corban Musaf de Rosh Chodesh? Ele perguntou. Ele se tornou passul, inválido, e vocês não tinham permissão de comê-lo? Elazar e Itamar permaneceram calados, mas Aharon respondeu: não, ele não se tornou passul. Moshe continuou a repreender Elazar e Itamar, mas eles nada respondiam. Eles pensaram: não é apropriado falar na frente de nosso pai, e não é respeitoso contradizer Moshe, nosso Rebbe. Finalmente Aharon explicou a Moshe: fui eu quem decidi que o Corban Musaf de Rosh Chodesh deveria ser completamente queimado. É verdade que Hashem nos ordenou comer nossas porções das oferendas de Minhá e Shelamim, embora fôssemos Onenim. Estas oferendas eram especiais para a consagração do Mishkan. Se nós não as comêssemos, a alegria da consagração seria estragada.
No entanto, Musaf de Rosh Chodesh não é um corbã oferecido só uma vez, como é o caso dos outros dois. Ele é trazido em todo Rosh Chodesh, em todas as gerações. A Halahá, a lei, é que um onem não deve comer dos korbanot regulares porque ele está triste e não tem os pensamentos apropriados ao comer estes sacrifícios. Portanto, nós queimamos a cabra, que era o Musaf de Rosh Chodesh. Tão logo ouviu as palavras de Aharon, Moshe admitiu: Você está certo, Aharon. Agora me lembro que foi isso que Hashem me disse, mas eu havia me esquecido. Moshe era um tzadik. Ele não tinha vergonha de admitir na frente de todo o povo que lhe havia sido dita uma alahá e ele tinha esquecido. Por que a Torá ordena comer só alimentos kasher? Moshe explicou aos judeus: Hashem quer que vocês sejam um povo sagrado, e portanto ele permitiu a vocês comerem somente certos animais, pássaros e peixes. Todos os demais são proibidos para vocês. Um não-judeu, por outro lado, pode comer qualquer animal que desejar. Por que isto é assim? E vamos a uma machal, uma parábola. O caso do paciente sem esperança. O hospital estava quieto. Todos os pacientes observavam enquanto o chefe dos médicos passava de cama em cama examinando cada paciente. Ele dava instruções à enfermeira que o acompanhava. Este paciente deverá seguir uma dieta bem rigorosa, ele ordenou à enfermeira. Nada de carne, ovos, cremes, leite, nenhum tipo de gordura. Ele se dirigiu à cama seguinte e examinou o paciente e sua ficha. Enfermeira, disse ele, deixe este paciente comer o que quiser. Diga a ele que pode ir para casa. Oh, exclamou a enfermeira, estou feliz de ouvir que ele está melhor, mas me sinto triste, porque o primeiro paciente tem que seguir uma dieta tão severa. Você entendeu a situação de maneira errada, enfermeira, o médico explicou. O primeiro paciente tem um problema de coração, mas estou confiante de que, se ele seguir uma dieta rigorosa, ficará bom rapidamente. E por isso ordenei uma dieta especial. No entanto, o segundo paciente é um homem muito doente e não há nada que possa fazer por ele. De nada adiantará ele seguir esta dieta. É melhor que ele volte para casa e morra em sua própria cama. Vamos à explicação desta parábola. Hashem colocou Bnei Israel em uma dieta especial. Se eles a seguirem e comerem somente os animais que a Torá declara kasher, suas neshamot, almas, permanecerão sagradas. Caso eles comam animais não kasher, suas almas se tornarão impuras e eles perderão sua proximidade com Hashem e sua Torá. No entanto, esta dieta se aplica somente aos judeus, cujas neshamot, as almas, são sagradas. Os não-judeus estão afastados da kedushá, da santidade. Assim como o paciente sem esperança da parábola, eles não se beneficiarão desta dieta. Portanto, eles podem comer qualquer alimento que quiserem. Quais são os animais kasher e quais são os não kasher? Nossa paraxá nos conta sobre os dois sinais pelos quais reconhecemos um animal kasher. Primeiro, seus cascos devem ser completamente fendidos, de modo que se dividam em duas partes. Segundo, o animal sempre devolve seu alimento do estômago para a boca e o mastiga uma segunda vez. Um animal que mastiga seu alimento uma segunda vez é chamado de Maale Gerá, ruminante. Hashem os criou de uma maneira especial. Eles não têm os dentes da frente superiores, mas possuem 4 estômagos. Eles não mastigam a comida bem. Ela é cortada de forma irregular. A comida vai para o primeiro e segundo estômagos. Dali é puxada de volta para a boca, e o animal então a mastiga apropriadamente. Depois a comida vai para o terceiro estômago e finalmente para o quarto estômago.
onde ela é digerida. Um animal é kasher somente se tiver ambos os sinais, seus cascos completamente fendidos e ser uma ale gerá. Os seguintes animais apresentam apenas um sinal kasher. O camelo é uma ale gerá, mas seus cascos são divididos apenas até metade. Na parte de baixo eles se juntam novamente. O texu é uma ale gerá, mas seus cascos não são fendidos. O coelho é uma aleguerá, mas seus cascos não são fendidos. O porco tem os cascos fendidos, mas não é uma aleguerá. A Torá nos adverte a tomar cuidado para não nos enganarmos com estes animais, que têm apenas um sinal kasher. Se nós os observarmos de perto, veremos que falta a eles o outro sinal. E o Midrash explica. Um judeu deve ser totalmente kasher. Nossos sábios comparam Esav a um razir, porco. Ele fazia os outros acreditarem que ele era um judeu kasher, um judeu que cumpre as mitzvot. Ele honrava seu pai e lhe fazia perguntas sobre qual seria a melhor maneira de observar as mitzvot. Ele era similar a um razir e coloca sua pata kasher à frente para nos levar a crer que é um animal kasher. Nossos sábios nos advertem que um verdadeiro judeu, cumpridor da Torá, não deve usar uma fachada de sou kasher, isto é, sou religioso, enquanto secretamente age de maneira proibida pela Torá. Um judeu seguidor da Torá sabe que Hashem está sempre observando-o, mesmo quando não há mais ninguém à sua volta. Portanto, ele se comporta privadamente da mesma forma que se comporta em público. Peixes. Com relação aos peixes, um judeu pode comer somente as espécies que possuem nadadeiras e escamas. São exemplos de peixe kasher: atum, salmão, carpa, pescada, cavala e truta. São exemplos de peixes não kasher: bagre, enguia e tubarão. Quando um judeu vai a uma peixaria cujo dono não é um judeu observante da Torá, ele não pode comprar um peixe cujas escamas e nadadeiras foram removidas antes de ele chegar, mesmo que o dono da peixaria afirme que se trata de um peixe kasher. Aves. A Torá nos dá uma lista de 24 aves proibidas. Elas são aves predadoras que seguram suas presas com suas garras. Entre elas estão a águia, o corvo e a cegonha. A Torá nos permite comer qualquer ave afora as 24 que são proibitivas. Hoje em dia, entretanto, podemos comer somente aquelas aves que possuem tradição confiável de serem kasher. Gafanhotos, animais rastejantes e insetos. A Torá permite que um judeu coma 8 tipos de gafanhotos. No entanto, estes nos são proibidos atualmente porque não temos uma tradição confiável sobre quais gafanhotos são kasher e quais não o são. Insetos são proibidos também, bem como animais que rastejam, tais como cobras, escorpiões e vermes. Certas frutas e vegetais podem ter insetos ou vermes em seu interior. Devemos checá-los cuidadosamente e comê-los apenas depois de nos certificarmos de que estão livres de insetos e vermes. Assim como a carne de animais não kasher é proibida, da mesma forma, não devemos beber seu leite. Podemos beber o leite somente se este vier de um animal kasher, tal como a vaca ou cabra. O leite kasher deve ser supervisionado desde o começo da ordenha até ser engarrafado. Somente desta forma podemos ter certeza que nenhum leite de um animal não kasher foi adicionado. O mel é feito pelas abelhas, que por si mesmas não são kasher. No entanto, a Torá nos permite comer mel.
Vamos a uma história. Enquanto Moshe explicava a Bnei Israel quais animais eram proibidos de serem comidos e quais eram kasher, ele mostrava ao povo cada um dos animais. Moshe até mesmo mostrou a Bnei Israel um exemplo de todas as aves, peixes e animais rastejantes que mencionamos. Um judeu que se abstém de comer qualquer uma das espécies proibidas será convidado para a grande festa que Hashem fará para os tzadikim depois que Mashiach chegar. A cada tzadik serão servidas comidas especiais, já que ele não comeu carne proibida, ele saboreará a carne Shor Abar, um animal imenso que come grama de 1000 montanhas diferentes e cuja carne é extremamente deliciosa. Ele receberá também uma porção do Leviatã, porque ele não comeu peixes proibidos, e a ele será servido o saboroso pássaro Ziz, cuja carne abrange diversos sabores deliciosos. Um judeu não deve dizer presunto é nojento, ou eu jamais comeria pernas de rã. Ao invés disso, ele deve dizer eu realmente gostaria de comer todos os tipos de carne, mas não farei isso porque Hashem me proibiu de comê-las. Desta forma, ele evita os alimentos não kasher, Leshem Shammai. Um judeu se torna tamê, impuro, ao tocar em certos animais mortos. Um animal morto que não foi abatido de acordo com a Halahá é chamado de nevelá. Moshe explicou a Bnei Israel: um judeu que toque em um nevelá ficará tamê. A fim de purificar, ele deve imergir todo o seu corpo em um mikve e esperar até a noite para se tornar taor, puro novamente. Na época do Beit HaMikdash, um cohen que se tornava tamê não tinha permissão de realizar a avodá. Um judeu comum se tornava tamê, não tinha permissão de entrar no Beit HaMikdash ou de comer da carne de um corban. No entanto, ele tinha permissão de comer a carne de um animal que não era um corban. Mesmo assim, vários judeus na época do Beit HaMikdash não comiam carne nenhuma enquanto estivessem tamê. Eles esperavam até ficarem taor. A Paraxá também nos ensina sobre 8 espécies de criaturas rastejantes. Um judeu que tocasse em uma dessas criaturas, tais como um rato, um largato, se ela estivesse morta, ficava tamê. Alguns desses 8 animais mortos, se algum deles encostasse em um prato, este também se tornava tamê. Mesmo a comida do prato ficava tamê, caso ela estivesse umedecida por água ou por qualquer outro líquido. No entanto, tocar em uma cobra ou escorpião mortos não causava tumá. Estas criaturas não estão entre as 8 espécies listadas pela Torá. Todas as leis de tumá e tahará, pureza e impureza, se aplicam somente aos judeus e não aos não-judeus, pois Hashem quer que os judeus sejam um povo sagrado. E vamos a uma história. Como a refeição do rei foi salva. Certa vez, um dos 8 animais rastejantes que causam tumá, impureza, caiu em uma panela na cozinha do rei. Era uma letaá, largatixa. Dentro da panela estava uma carne cozida no molho. O cozinheiro exclamou: acho que toda a comida ficou tamê. Vou perguntar ao rei se podemos comer esta carne. O cozinheiro pediu uma audiência com o rei e explicou o problema. Eu não sei o que dizer, afirmou o rei. Pergunte à rainha, ela é muito inteligente. O cozinheiro contou à rainha o que havia acontecido. Ela respondeu: não tenho certeza sobre o que fazer. Vá e pergunte ao líder do Sanhedrin, Rabban Gamliel. Quando Rabban Gamliel ouviu o problema, ele perguntou: a comida sobre a qual a letra A caiu estava quente ou fria? Quente, foi a resposta. Rabban Gamliel então disse: ponha um copo de água fria dentro do molho e tire a letra A. Isto foi feito, e foi descoberto que a letra A ainda estava viva. Sua comida está taor, pura, decidiu Rabban Gamliel.
A Torá afirma que os 8 animais rastejantes tornam a comida tamê somente se eles a tocarem depois de mortos, não enquanto estiverem vivos. Fim do nosso Midrash. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!